Fala, minha galera! Beleza? Vamos lá, nossa última aula do nosso maravilhoso curso voltado para o Enem, nosso módulo de estatística. Então, vamos falar sobre gráficos e tabelas. São questões também que caem muito no Enem, muito, muito mesmo. Então, de uma forma ou outra, você vai ter aí pelo menos aí uns 10% da sua prova em que vocês vão responder questões analisando gráficos. Seja ele gráficos de estatística ou também gráficos de funções ou de outros assuntos. Então, saber analisar gráfico é muito importante para você se dar bem no conteúdo. Primeiramente, eu separei aqui gráfico e tabela, tá bom? A tabela, né, a gente viu, né, na segunda aula, né, desse curso, falando sobre a tabela de frequência, né? Quando a gente vai montar uma pesquisa, né, lá na primeira aula a gente viu que o produto final é a apresentação do gráfico, dos dados. Pode ser por gráfico, pode ser por tabela. Então, eu posso apresentar por tabela. Vocês viram lá aquela tabela da quantidade de carros, né, que a gente viu a frequência. Ou pode ser um gráfico. Esse gráfico ele pode ser de setor, ele pode ser de barras horizontais, de barras de colunas, né, que são as barras verticais, e pode ser também de linha, né, ou de segmento. Vou mostrar aqui cada um deles, vamos fazer algumas análises aqui de informações. Olha só, primeiro aqui uma tabela, né, uma tabela de 2007, em que ele está falando aqui sobre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e a posição. Veja que o nosso país aqui em 2007, o nosso índice de desenvolvimento humano estava em 0,8 e a expectativa de vida era de 71 anos, 71,7, não é 71 anos e 7 meses. Então, aqui está o gráfico. Então, dentro dessa tabela, desculpa, pode ser perguntado várias informações. Eu posso pedir, por exemplo, qual a média aritmética entre a expectativa de vida. Então, vou fazer a soma de todos e dividir pela quantidade. Eu posso perguntar também dentro dessa tabela, isso é visando uma questão do Enem. Eu posso perguntar também qual seria a moda, a média, a mediana. Então, dentre a tabela, a questão não vai ter só a tabela, vai ter uma tabela para você analisar. E aí, essa análise que ele vai perguntar qual o conteúdo que ele quer linkar desses que a gente viu anteriormente. Foi por isso que eu botei essa aula aqui no final, porque a partir daqui a gente já teria estudado tudo que poderia ser perguntado. Segundo aqui, eu coloquei gráfico de coluna, né? Valores programados para custeio, comercialização e investimento total. Então, tá aqui ó, o gráfico de colunas. Eu lembro ela com colunas como sendo a coluna vertical, né? É cervical, né? Que é vertical. Não é isso? Ou uma coluna de casa, de construção, ela é em pé. E o de barras, ele é deitado. Lembra aquela barra de quem malha, né? Aquela barra, ela é horizontal. Então, tá aí o gráfico de barras. Tem também o de setor, que muitos de vocês chamam gráfico de pizza, mas o nome é gráfico de setor, porque ele é de um setor circular. O nome disso aqui é um setor, esse pedaço aqui é homens, 45% dos homens, e aqui seriam mulheres, né? No caso, homens casados, né? E outros homens aqui. Veja que a soma é 100%, né? Aqui ele coloca de solteiras e casadas. Então, se eu pegar aqui a soma desse com todos aqui, também vai dar 100%. Cada gráfico é utilizado em um tipo de problema. Na verdade, aqui, ó, esses de coluna e de barra são usados mais ou menos quando a gente tem mais, né? Quando a gente tem números para fazer essa comparação com essa lateral aqui dos números. Aqui é uma comparação de dinheiro em bilhões pelo tempo em anos. Já o de setor normalmente é porcentagem. Tá? A gente sempre vai ver uma comparação em porcentagem. Veja aqui, os dados são todos em porcentagem. Vocês chamam isso de gráfico de pizza. E por último, a gente vai ver os gráficos de segmentos. Segmentos são aquelas linhas, né, que parecem os batimentos cardíacos, que também em alguns casos é a brincadeira que eu sempre faço com meus alunos. E aqui tem o número de medalhas nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Não, Estados Unidos. E aí eu posso fazer também, posso pedir a diferença entre medalhas de Estados Unidos, de ouro, Estados Unidos
prata e bronze, eu posso pegar aqui ó, ouro dos Estados Unidos, ouro de Cuba, ouro do Brasil e ouro do Canadá, e fazer a média aritmética. Posso fazer a diferença entre Estados Unidos e Cuba, posso fazer várias outras perguntas aqui dentro desse gráfico. Só para lembrar, não a questão que vai cair para você de gráfico, não vai ser simplesmente o gráfico, você vai ter que fazer uma análise e dentro dessa análise a gente vai usar os dados estatísticos os conceitos estatísticos, né, que a gente viu nas aulas anteriores. Aí eu trouxe para vocês aqui 3 questões, né, que caiu no Enem, uma de 2018, né, 3 questões de 2018, na verdade. Vamos lá. Primeira questão disse que, na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Uma operadora oferece 3 diferentes planos baseados na quantidade de minutos utilizados mensalmente, apresentados no gráfico. Um casal foi à loja dessa operadora para comprar 2 celulares, um para a esposa e outro para o marido. Ela utiliza mais ou menos, né, em média, 30 minutos por mês e o marido usa mais ou menos 90 minutos. Com base nas informações do gráfico, qual é o plano de menor custo mensal para cada um deles? Então, gente, não tem cálculo, é uma questão fácil, simplesmente de análise gráfica. E vai ter questão assim no Enem. São questões em que você vai ganhar tempo para resolver as outras mais difíceis. As questões de logaritmo, as questões de PA, de PG, de funções, que são poucas as questões comparado ao nosso curso, né? Vocês já viram, nosso curso a gente tirou os assuntos que caem mais, não aleatoriamente, baseados em estudos estatísticos de anos anteriores, dos últimos 11 anos, inclusive. Então, não é um estudo simples que a gente fez. Então, você vai ganhar tempo para resolver as outras questões, que apesar de ser minoria, mas também você não vai deixar de resolver. Aqui a gente está te dando somente uma garantia de você estudar o assunto que mais vai cair, tá? Então vamos lá. Para a esposa, que ela usa em cerca de 30 minutos, a gente vai ver esse plano aqui, ó. É o plano que ficou mais barato, ele ficou entre 30 e 45 reais. Então seria o plano C. O plano C é o melhor para a esposa. Se você veja que se for 50 minutos, está aqui, tanto fazia para os dois. Só que o marido ele está aqui, ó, em 90 minutos. Para ele, o mais barato seria esse plano B aqui, ó, marido. Então, veja, questão que você vai responder lá em 1 minuto. Então, qual o plano de menor custo mensal para cada um deles? Plano B para a esposa? Não, ó. Plano C para a esposa e o plano B para o marido. Letra E. Questão resolvida em 1 minuto. Vamos lá. Questão 2 de 2018 também. Veja que são questões fáceis. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o limite de ruído suportável para um ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior a este valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão disso, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam esse valor, é disparado um alarme sonoro, indicando que os funcionários devem colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho dessa fábrica. Nele, a variável T indica o tempo, medido em horas, e a variável I significa a intensidade. De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar proteção? Ou seja, quantas vezes soou o apito P, e esse apito, ao contrário da TV, né, que é quando tem um xingamento, aqui foi quando passou de 65. Então, nesse momento aqui, né, passou uma vez. Aqui não passou 2 vezes e 3 vezes. Então, letra D, questão também para ser resolvida em 1 minuto e você vai adiantar. Então, que beleza, questões como essa. Ó. Trouxe aqui de 2018 para você ver. Ó. Em 2018 foram 3 questões. Então, se você pegar uma prova de 45 questões, você pegou 3, ó, 1,15, né? 45 dividido fica 1,15. 1,15 da prova, né? Isso aqui, se a gente for fazer uma
Uma divisão aí dá uma quantidade boa de porcentagem aí na prova, né? 10% seria 4,5 questões, a gente tem 3, quase 10% das questões foram de análise gráficas. Então, 3 questões aí a gente respondia em 3 minutos e adiantava. Vamos lá. Questão 3. De acordo com o relatório recente da Agência Internacional, o mercado de veículos elétricos, o mercado de veículos elétricos, um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis de categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou uma marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando 360 unidades as vendas de 2015. Isso aqui é importante, porque 2016 ele superou em 360 unidades. Significa que isso aqui representa 360 unidades. E uma coisa que você tem que entender é que o gráfico, né, a escala, né, a proporção tem que ser exata. Então, se 3 carros representa 360, significa que cada carro desse representa 120 unidades. Então, o gráfico ele tem essa escala aí de 120 por carro. Ou seja, no primeiro ano aqui de 2016, no ano de 2016, eu tive 120 vezes 6 carros, então, vezes 5. Então, isso aqui vai dar 600 carros em 2016, 240 em 2015 e 120 em 2014. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos modelos representados no gráfico foi de... Então, tem o gráfico e ele coloca a resposta como média. Simples também, a gente já viu. Vou fazer essa soma aqui, 0, 6, 960. Como foram 3 anos, vou dividir por 3. Isso aqui vai dar 320, letra D. Então, veja, gente, questão muito fácil e de graça para vocês. 3 questões aí da prova de 2018. Nós chegamos, né? Finalizamos aqui. Com muita alegria que eu termino o curso com vocês. Queria deixar registrado aqui a minha satisfação em ver você chegar até aqui. Espero que você futuramente volte, escreva os comentários. Assim, Luiz, muito obrigado, você me ajudou muito, realmente. Você falou que mais de 50% das questões são de matemática básica e estatística, né? Como a gente estudou aqui, né? Que é regra de 3, razão, proporção, enfim, tudo que a gente estudou. Então, eu não fiz o curso aleatoriamente, eu fiz o curso baseado nos anos anteriores. Então, de acordo com os anos anteriores, a gente estudou, né, mais ou menos 50% da prova. Então, estou garantindo para vocês que 50% da sua prova do Enem vai ser esses valores, lógico que baseando nos anos anteriores. Pode mudar tudo esse ano? Pode mudar. Mas como a gente sabe que uma mudança drástica dentro de uma coisa tão importante, tão macro, que é o nosso sistema de Enem, é muito difícil de acontecer, ele vai ficar pareando entre essas médias aí que a gente já viu. Então, muito feliz em ter você até aqui. Se inscrevam no meu canal, tá? Se puder, indiquem esse curso para outros colegas de vocês. Compartilhem essa ideia. Faça esse curso chegar ao maior número de gente possível, tá bom? Foi um estudo muito difícil, demorado para poder fazer, mas o resultado final, que é você ser aprovado, você ser ajudado, eu acho que esse para mim é o mais importante. Então, te agradeço por ter chegado até aqui. Se tiver ficado alguma coisa de ruim, me desculpe, mas quero que você escreva aqui. Eu tentei fazer o melhor e te ajudar. Espero ter ajudado. Um abraço a todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau.